presidente, primeiro agradecer o respeito ao acordo que fizemos ontem, mas eu vou falar sobre a empresa. O contrato foi assinado pelo representante da Barac Biotech, chama-se Precisa Comercialização de Medicamentos Limitada. Vou falar sobre ela. A empresa Precisa, presidente, também estendeu os seus tentáculos aqui no GDF. Infelizmente, parte dos escassos recursos públicos destinados ao combate à pandemia de Covid foi desviado por uma organização criminosa e que se instalou na Secretaria aqui da Saúde do Distrito Federal. A empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Limitados participou do produto de pilhagem, tendo em vista que os dados disponibilizados aqui pela CPI da pandemia estão protegidos, parte deles, em segredo de justiça. Então, eu farei menção a eles, no primeiro momento, de forma mais genérica, com vista a reforçar a necessidade do senhor presidente da vinda do secretário Francisco Assis Filho, que é um dos líderes da organização criminosa, juntamente com os demais que participaram de todo esse desvio de recursos. Segue aqui alguns pontos, senhor presidente. A empresa Precisa, após irregular direcionamento, sagrou-se vencedora da dispensa de licitação número 5 de 2020, para aquisição de teste para a detecção de Covid-19. Neste procedimento, foram identificadas as seguintes irregularidades: a ausência de critério justificativo para constantes alterações nos quantitativos dos objetos licitados, exiguidade de prazo estabelecido entre a publicação do aviso de abertura de dispensa de licitação e a data para o recebimento da proposta, definição de prazo inexequível para a entrega dos produtos, preterimento de proposta de menor valor sem qualquer justificativa técnica, constantes alterações nos quantitativos sem respaldo técnico. A empresa Precisa foi contratada para fornecer 150 mil unidades ao custo de R$ 139,90. Registra-se que uma das empresas participantes ofertou o mesmo teste a um custo unitário de R$ 73,00, ou seja, metade do preço. A empresa Luna Park Brinquedos, que foi apanhada também na Operação Falso Negativo, sagrou-se vencedora de outra dispensa de licitação e ofereceu o mesmo teste ao custo de R$ 180. Registra-se que mesmo o valor de 73, antes citado, foi elevado, uma vez que o mesmo teste foi oferecido em pregão eletrônico, número 38 de 2020, do SESC, a um custo de R$ 18,00. 18. Então, foi 10 vezes mais o preço desse teste. Mas, senhor presidente e demais membros dessa CPI, o pior está por vir. Parte dos testes adquiridos não são confiáveis. Para além de evidente superfaturamento, os testes da marca chinesa Zhuhai Lizon são tidos como ineficazes e apresentam problemas ao redor de todo mundo, como segue. Na Índia, o Conselho Indiano de Pesquisa, o ICMR, anunciou recentemente que havia aconselhado todos os vários estados da Índia a pararem de usar os kits. Então, vários canais de televisão, jornais, todos. Além disso, a Dinamarca, na Argentina, a Argentina que afirmaram que os testes são falhos. Olha, um exemplo da Argentina. Até o momento, 1.200 testes dos 170 mil testes rápidos foram usados neste monitoramento populacional, com apenas 8 casos positivos, ou seja, 0,0066%, segundo informações oficiais. A Dinamarca devolveu todos os testes imprecisos dessa marca que foi apresentado. Veja, presidente, que a matéria acima da Dinamarca, tem aqui, depois vou deixar para a CPI, afirmou que adquiriu os testes por R$ 32,00. Os mesmos testes repassados para a Secretaria aqui da Saúde do DF, pela Precisa, custaram aos cofres públicos R$ 139,90, ou seja, R$ 433, comparado ao SESC, 10 vezes mais. Pois bem, senhor presidente e demais membros, é esse o nível de criminalidade organizada aqui no GDF. Deste modo, senhor presidente, eu peço aqui o apoio de todos os membros da CPI. É imperioso trazer aqui o secretário, o ex-secretário,
o Francisco, mas também todos aqueles que o nosso querido senador Girão e o senador Marcos Duval tiveram aí, a meu pedido, apresentar os requerimentos. Segue ainda alguns pontos que eu quero aqui ressaltar, senhor presidente. Novamente, farei menção a eles, a questão da Precisa, né, de forma mais genérica também, porque tem documentos sigilosos. Francisco Araújo Filho, de maneira subreptícia, sem qualquer justificativa, aportada nos autos da operação, determinou a reabertura do prazo de apresentação das propostas. Essa medida ocorreu apenas porque a empresa de interesse de Francisco Araújo não havia apresentado a proposta a tempo, a saber, a Precisa Comercial de Medicamentos. Ou seja, não obedeceu o prazo, mas mesmo assim foi colocado. O sigilo telemático revelou que foi o próprio Francisco, ele próprio, que encaminhou a proposta da empresa Precisa para compor os autos da licitação. Ao final, como previamente ajustado, a mencionada empresa foi declarada vencedora, mesmo não tendo apresentado o menor preço. A empresa Precisa, essa do contrato, beneficiada da dispensa de licitação número 5 de 2020, somente entregou 150 mil testes em 12 de maio, ou seja, 33 dias do prazo exigido, uma vez que a empresa tinha até o dia 9 de abril para entregar. Registre que Francisco Araújo Filho já havia reaberto o procedimento em 2 outras oportunidades, por descumprimento de prazo, mas com o objetivo escuso de eliminar as concorrentes da empresa Precisa. A Secretaria de Estado de Saúde do DF, chefiada à época por Francisco Araújo Filho, manteve a empresa Precisa como fornecedora de 300 mil testes IgG e IgM, mesmo após essa empresa ter deixado de entregar esses produtos, aqueles 150 mil no prazo. A empresa Precisa, em conluio com a Secretaria de Estado da Saúde, então comandada pelo Francisco, entregou material diverso do contratado ainda. Embora a empresa Precisa tivesse proposto integrar os testes de marca Medtest, ela entregou os testes de outra fabricação, o Livison, de baixíssima qualidade, como eu disse no relatório, e sem autorização formal da Secretaria de Estado de Saúde. É preciso destacar, senhor presidente e senhores membros, que isso aconteceu mesmo depois da empresa Precisa ter atrasado a entrega nos 33 dias. O sigilo telemático, acostado também nos autos da CPI, revelou de forma cabal o movimento de Francisco Araújo Filho para viabilizar a contratação da empresa Precisa. Existem ao menos 18 registros sobre a empresa Precisa, no sigilo telemático disponibilizado por essa CPI. Eu vou deixar de transcrever neste momento em razão do sigilo desses documentos. Portanto, senhor presidente, volto a insistir a necessidade de trazer aqui o senhor Francisco Araújo Filho para depor nessa comissão, aprovarmos os outros requerimentos de todos que participaram para esclarecer isso. Por fim, eu gostaria de registrar que a Operação Falso Negativo revelou apenas parte do esquema criminoso que foi instalado aqui no GDF. Temos evidências bastante fortes que há conexão direta entre a Secretaria de Estado da Saúde do DF, o Ministério da Saúde, 2 partidos políticos e políticos importantes do GDF, aqui também nesse processo. Portanto, precisamos avançar nessa apuração. Eu perguntaria não são depoentes, mas aqui os convidados, os senhores teriam, tanto o deputado Luiz Miranda quanto seu irmão, os senhores teriam alguma informação sobre o esquema montado no GDF, com a participação da empresa Precisa Comercial de Medicamentos Limitada, para repassar a essa comissão e assim colaborar com as investigações? Ou não? Eu não. Senador, eu sobre o caso, eu sei tanto quanto o senhor, que eu sei que foi noticiado pela imprensa, né, de conhecimento público dessa situação, a prisão dos envolvidos naquele momento. E o que eu sei, inclusive foi por conta desse fato, juntando com o Global e tudo, que meu irmão me convenceu que ali não tinha como conversar com as pessoas do Ministério da Saúde, que como é que uma empresa envolvida num escândalo desse tamanho tinha conseguido ganhar um contrato de 20 milhões de doses, mais uma vez, dentro do Ministério. Segundo mega escândalo em
3 anos, né? Então, assim, eu não tenho informação para lhe dar, mas realmente eu tenho o mesmo sentimento que o do senhor. Então, presidente, eu falei a Vossa Excelência, a última vez que eu falei sobre isso, quando aprovamos o requerimento, que a questão do Francisco é apenas o início. Na hora que puxar realmente isso, nós vamos encontrar coisas terríveis que estão acontecendo na saúde há muito tempo. Por isso que eu perguntei a todos os ministros se havia algum controle com relação ao sistema de controle da execução dos recursos da Fazenda. E tenho, sim, informações da DELOG, que é um antro de corrupção. Eu disse aqui, inclusive mostrei, onde houve documentos dizendo que teria economia de até 150 milhões em licitação. Tive informações aqui que os editais colocados de milhões e milhões eram apresentados via e-mail. Senador, o que é DELOG? DELOG é o Departamento de Logística. Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Nós sabemos aqui, mas quem está ali ouvindo agora não sabe o que é DELOG. É um departamento logístico do Ministério da Saúde que não tem controle de nada. Inclusive, havia um contrato de informática do sistema de controle de medicamentos e etc., que foi paralisado, de 350 milhões em andamento, paralisaram, voltaram à planilha de Excel e provavelmente já estão trabalhando com o papel, saco de pão, de padaria, para controlar estoque e tal. Os ministros disseram aqui que não tem controle, apenas o financeiro. Quanto encaminham? Mas ninguém sabe quem executou, quanto executou, não tem prestação de conta de nada. Ou seja, o Ministério da Saúde não tem absolutamente controle de nada com relação a... E olha que o orçamento é quase 130 bilhões, o orçamento do Ministério da Saúde. É só para dizer que realmente essa CPI precisa apurar mais. Presidente, muito obrigado. Né, e fico aqui, solicito a Vossa Excelência para a gente marcar o dia da convocação do senhor Francisco e aprovarmos o requerimento dos demais que tiveram participação nessas operações. Será feito.